Olá, estamos aqui mais uma vez, com o nosso feedback da aprendizagem dentro do material #Estuda em Casa. E nós vamos dar continuidade com a atividade 8 da turma do 7º ano. A atividade 8 tem como objetivo identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Todos nós realizamos atos comunicativos do momento em que acordamos até a hora de voltarmos a dormir. E para isso, podemos utilizar a linguagem verbal escrita, falada, bem como a linguagem não verbal. Estes atos comunicativos geralmente envolvem um locutor, que é quem emite a mensagem, o interlocutor, quem recebe a mensagem, e a mensagem, que é o texto que diz por meio da linguagem. Tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem formal, que é a padrão, sem gírias, culta. Nós temos a linguagem informal, que é a do dia a dia, com gírias, também chamada de coloquial. Nós temos a linguagem regional, que é a falada de uma região específica do país. E nós temos uma linguagem técnica, que é a utilizada por um determinado grupo de profissionais. Vamos resolver a atividade. Nós temos aí a charge, nós temos um texto aí, que faz referência a uma charge, Vocês sabem que a charge é um desenho humorístico veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual que comporta crítica e focaliza por meio de caricatura. Nós temos aí, observem toda a imagem. E nós temos aí a questão 1. A variação de linguagem apresentada pelo filho na resposta aos pais pode estar relacionado a que fator social? Que variante é essa? Para responder essa questão, é preciso lembrar que a nossa linguagem é marcada por uma série de fatores, como de onde viemos, o que fazemos, a classe social a qual pertencemos e nossa idade. No caso, o filho usa muito a internet, então sua linguagem está marcada por esse ambiente que é informal e cheio de abreviações, símbolos e erros ortográficos. Gabarito da questão 1. A variação de linguagem apresentada pelo filho na resposta aos pais pode estar relacionada a que fator social? Que variante é essa? A variante utilizada pelo menino é informal e facilmente encontrada na internet, sendo chamado por algumas pessoas de internetês. Não é e símbolos para representar a expressão espacial, como esse roxinho aí que está aí finalizando a mensagem. Nós temos aí o texto 2, que tem como título A Literatura da Era Digital. Na questão 2, tem como comando o seguinte. Nesse texto, o uso de palavras como web, download, internet, são típicas da linguagem. Alternativa A, coloquial. Alternativa B, formal. Alternativa C, jornalística. Alternativa D, técnica. Essas palavras estrangeiras não são próprias da linguagem formal, pois não são gírias, nem fazem parte da linguagem formal, pois não são da língua portuguesa. Elas também não são exclusivas dos jornalistas. Elas são bastante utilizadas pelas pessoas da área da informática, pois são termos relativos ao ambiente digital. Gabarito da questão 2. Nesse texto, o uso de palavras como web, download, internet, são típicas da linguagem técnica, A alternativa correta aí é a alternativa D. Vamos aí para o texto 3, que tem como título No Rancho às Margens do Rio Pardo. Vocês também já devem ter lido esse texto com bastante atenção. É interessante ler e reler quantas vezes forem necessário para uma melhor compreensão do texto.
Na questão 3, o comando diz o seguinte: a palavra de linguagem usada no texto sugere que se trata de um falante. Alternativa A, escrupuloso em ambiente de trabalho. Alternativa B, ajustado às situações informais. Alternativa C, rigoroso na precisão vocabular. Alternativa D, exato quanto à pronúncia das palavras. A fala de seu Ico é regional, pois, segundo o texto, ele é matuto, ou seja, do interior. É comum as pessoas do interior serem retratadas com essa fala informal, recheadas de palavras que não estão de acordo com a linguagem padrão culta. Gabarito da questão 3. O padrão de linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante ajustado às situações informais. A alternativa correta aí é a alternativa B. Garantias de aprendizagem da atividade 8. Identificar as marcas linguísticas do locutor e do interlocutor é conseguir compreender as características deles a partir do que eles falam, revelando mais informações do que as dadas pelo texto. Essa habilidade também diz respeito à identificação dos níveis de linguagem formal, informal, regional, técnica e etc. Para isso, basta identificar marcas linguísticas presentes no texto, compreender quem é o locutor e ou o interlocutor de um texto através delas. Identificar o nível de linguagem em que essas marcas ocorrem. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço.